Olá pessoal, esse vídeo faz uma análise de defeito em fonte. Vamos dividir esse vídeo em duas partes: análise de defeito em fonte chaveada e análise de defeito em fontes linear transistorizada. Esse é um circuito de uma fonte chaveada. Como vocês estão vendo, não tem tensão nos pontos. Esses pontos aqui onde a gente vai simular valores de tensões e é, simular prováveis defeitos através de uma medição de tensão. Em condições normais, essa fonte está em funcionamento. É uma fonte de 12 volts. Temos aqui regulador de tensão, o chaveador, mais dois transistores aqui fazendo parte dos circuitos. O circuito de oscilação, pela configuração como vocês estão vendo aqui, é um oscilador. Ele digamos assim, é a parte da frequência gerada no primário dessa fonte. Trabalha como o coração da fonte, digamos assim, por ser o oscilador. Ele gera pulsos, é responsável pelo funcionamento da fonte. Não quer dizer que ele só vá também funcionar. A fonte precisa estar com todos os seus componentes em boas condições, sem alterações, e se você vai prestar manutenção, você tem por obrigação de manter os valores de projeto dos componentes, independente do tempo, em função de alteração, fuga parcial ou fuga total, curto-circuito e outros eventuais problemas que venham a ocorrer durante o funcionamento em função do tempo de uso. Temos o PC 817B, é um acoplador óptico. Como eu falei em outras vídeos anterior sobre fonte chaveada, ele recebe uma amostra de tensão da saída para poder controlar os valores de tensões de entrada e assim manter um valor fixo nesse ponto. Um acoplador óptico que tem uma função muito importante no funcionamento da fonte, até porque ele pode detectar curto e outros possíveis defeitos na fonte dessa parte secundária e enviar essas informações para o oscilador e a proteção dessa fonte para e assim bloquear o funcionamento em função dessa irregularidade aqui do secundário. Observe os valores de tensões aqui: 100 a 240 VCA. É uma fonte bivolt, independente do valor de tensão que você aplicar nos pontos de tensão AC, você vai ter sempre 12 volts. Isso é uma conversão automática. E para analisar os efeitos aqui, a gente tem que avaliar os valores de tensões nesse ponto. Podemos ter uma base baseada nos estudos que a gente já teve até esse momento, valores de tensões nesse ponto mesmo, sem a gente ter nenhum valor de tensão nesse ponto. Observe o valor do capacitor de filtro dessa fonte: 22 microfarad por 400 volts. Isso mostra
Essa fonte é uma fonte de 2 amperes, certo? E com relação ao filtro, né, tem a função de reduzir o valor pulsante nesse ponto, manter uma tensão contínua para a fonte. Se fosse para uma fonte, tipo de fonte linear, esse valor não seria perfeito, seria um valor muito baixo e não ia servir, ia ter uma deficiência nessa fonte. Por ser uma fonte chaveada, não tem muita importância esse valor, mas então o capacitor é um capacitor pequeno para uma filtragem para uma fonte de 2 amperes e seria em torno de aproximadamente uma fonte de boa qualidade de 2 amperes, se fosse linear, em torno de 3.300 microfarad a no mínimo 2.200 para ter uma filtragem boa. Então temos apenas uma leve capacitância que já resolve o problema dessa fonte, por ser uma fonte diferente. Está recebendo uma frequência de 60 Hz aqui na entrada da fonte. E temos aqui o valor de pulso de 120 Hz na saída, certo? Temos 120 Hz pulso positivo nesse ponto, atenuado pelo capacitor. Vamos ter um valor de X de tensão, que a gente vai calcular quanto vai dar mais ou menos essa tensão nesse ponto. Temos 2 resistores aqui também. E a gente, em função do funcionamento, a gente pode calcular também essa tensão aqui, se a gente precisar usar a lei de Ohms, certo? Uma corrente baixíssima nesse ponto. E nesses pontos aqui também é possível calcular a tensão, o que não vai haver necessidade de a gente calcular, mas podemos calcular a tensão básica aqui, que é a tensão de alimentação. A gente precisa saber esse valor. Podemos avaliar o valor de tensão nesse ponto aqui. Esse resistor em paralelo com esse capacitor e em série com o de 680, que ele faz a alimentação do coletor do Q2, alimentando também o emissor desse transistor PNP do Q3. Esse valor de tensão aqui é importante também. Temos uma amostra de tensão desse ponto do primário também, né? Observe, tem 2 espiras, tem uma amostra de tensão nesse ponto do capacitor. Essa tensão vai também faz parte desse circuito aqui. Temos o valor X de tensão aqui, não dá para definir sem o valor de projeto, mas temos tensão em função dessas espiras. Na saída a gente não tem muito o que falar, tá? Mas temos uma tensão de 12 nesse ponto, dá para a gente avaliar uma tensão nesse ponto, mas sabemos que o valor de tensão é bem próximo a 12 volts. Observe, temos um capacitor aqui de filtro de 680 microfarad por 16 volts, que diz que essa tensão não pode ultrapassar 16. Nesse ponto temos a tensão de 5 volts, apesar de não ter nenhum transistor aqui, mas é uma tensão estabilizada. Essa tensão é estável em função do funcionamento do primário, do chaveamento. O oscilador vai gerar uma frequência altíssima, independente desse valor aqui, que temos 60 Hz, mas o oscilador vai gerar uma frequência altíssima. Esse transformador é um transformador de alta frequência com núcleo de ferrite, e gerando essa frequência vamos ter uma tensão X.
com a fonte em boas condições de funcionamento. Vamos calcular inicialmente o valor desse ponto. É o ponto, esse ponto A, certo? Vamos calcular o valor do ponto A, o valor de tensão. Precisamos calcular o valor de tensão do ponto D, mesmo não sabendo. Precisamos saber o valor no ponto C. Para uma avaliação a início, essa é uma fonte, uma montagem certo? Fonte, um projeto válido que vocês podem baixar. Temos os valores de tensões para esse ponto. Vamos definir como ponto D. Esses valores de tensão servem para a gente poder avaliar as condições da fonte. Temos o ponto I, ponto de saída. A gente vai fazer uma avaliação dos defeitos sem medir nenhum componente na fonte, apenas com o valor de tensão medido com relação a esses pontos. Temos também ponto F. Temos tensão de 5 no ponto F, mas se a fonte estiver com defeito, vamos ter valores anormais nesses pontos aqui, tá? A tensão de entrada a gente já sabe. Então vamos avaliar essa tensão do ponto A, sabendo que na entrada a gente tem 240 volts na alimentação. Como o máximo comum tem um valor de 127 volts, 110 a gente vai avaliar pelo valor de 110 volts, o valor no ponto A. Então vamos calcular esse valor. Então, pessoal, nas condições de 127 volts na alimentação e uma retificação de onda completa em ponte, vamos ter um valor de, usando a fórmula que eu passei nos vídeos anteriores, 127 vezes 90% do valor da retificação em ponte, vezes 0,9 vezes a raiz de 2 para esses circuitos de alimentação monofásico, ok? Ou bifásico. Então vamos aplicar a raiz de 2 em cima desse valor vezes em função desse filtro, né? Ok? Se esse filtro, já adiantando valores com relação a defeito, no caso de defeito, se esse capacitor estiver vazio, seco, a sua capacitância não estiver mais no seu valor real, vamos ter uma redução desse valor de tensão também aqui. Então é bom avaliar sempre, levar em consideração esse valor aqui
Para você avaliar uma simples medida de tensão aqui, você pode avaliar as condições desse capacitor e problemas possíveis em diodos aqui na ponte, diodo aberto, tá? Se não tiver esse valor de tensão aqui, esse é uma medição de tensão em condições normais. Em condições anormais, você vai ter uma diferença para menos, nunca para mais, né? Mas para menos. Então, 114,3 volts em condições de não, como se não existisse o filtro. Por aí você vai avaliar que esse valor de tensão, se você encontrar 114 volts apenas no caso de uma alimentação em 127, 110 volts, mais ou menos esse valor aqui, você vai ter noção de que existe um defeito nesse ponto. Se por outro lado o regulador estiver com problema, é lógico que você não vai ter esse valor de tensão nesse ponto, tá? Então já essa falta de filtro, essa falta de filtragem aqui, a ausência de filtragem já vai apresentar um defeito nessa fonte já, defeito em ruído na saída. Então nesse caso aqui, né, sem filtro, apenas o expulso, então em condições normais aplicamos a raiz de 2 vezes 1,41, que é igual 161 volts, fechando os 160 volts aqui, tá? Arredondando para 160 volts, 160. Já temos o valor de tensão segundo o projeto, né? Se você encontrar um valor menor que 160 volts, você vai já ter uma noção dessa tensão. Em função do funcionamento aqui, você pode ter uma tensão maior que 160 volts, ok? Mas uma fração um pouco mais em função da frequência e a geração dos picos nesses pontos com medições de tensões. Mas em funcionamento normal, basta que você meça tensão nesse ponto, né? Sabendo que a fonte está funcionando. Mas se a fonte estiver parada, você tem que por obrigação de medir nesse ponto também. Mas o valor padrão de tensão nesse ponto também é 160 volts. Em caso que a sua fonte estiver parada, né, você vai checar a tensão em todos os pontos. Em funcionamento, basta que meça a tensão nesse ponto. Não há necessidade, mas fazemos também os valores para 220 volts. Então temos 240, vamos seguir um valor padrão de 220 volts. 220 vezes 0,9 também no caso de tensão para retificador em ponte, vezes 0,9, 198 vezes a raiz de 2 vezes 1,41, que é igual a 279 volts. Esse é o valor para 220 volts você vai ter na saída. Então deixamos o valor para 220 aqui nesse ponto. Esses são valores para 220 volts de entrada e tensão nesse ponto.
igual a 279 volts filtrado em condições normais. Para a gente saber o valor nesse ponto, você precisa apenas subtrair esse valor dessa forma, percorrendo a tensão por esse ponto. Essa tensão vai ser polarizada no ânodo desse diodo, um N4007, certo? E vamos ter uma tensão X nesse ponto. Esse resistor de 47K você pode desconsiderar como o ponto principal de alimentação. Porque temos uma tensão maior aqui. Essa tensão nesse ponto você em torno de 160, nesse ponto temos 160. Vai haver uma diferença de tensão desse ponto para esse de 0,6. Eu explico por quê, tá? Menos 0,6 é igual a 159 volts,4, ok? Pessoal, temos o valor de 159 volts,4 nesse ponto, valores de projeto, certo? Desse ponto para esse a gente tem uma queda de tensão, mas não podemos definir exatamente qual é o valor nesse ponto, porque esse valor que trata-se do valor do projeto definido pela impedância desse circuito aqui. Para isso a gente vai influir outros fatores como frequência, a frequência. Para a gente saber esse valor exato aqui, a gente vai ter que saber o valor X da frequência, entrar na física mais aprofundada, porque nesse circuito aqui a gente tem um valor X de frequência, temos a impedância desse ponto com relação a ponto terra, ponto menos, digamos assim, e causando impedância X, digamos de 200, 300 ohms aqui. Desse ponto para esse, nem mesmo a gente sabendo esse valor de impedância exato desse ponto para esse, a gente pode definir o valor nesse ponto aqui de tensão, porque esse valor de tensão vai variar de acordo com essa frequência aqui, para mais ou para menos. Digamos que teremos aqui um valor de 40 volts ou 30 volts, função do chaveamento aqui da frequência. Quando a gente variar essa frequência aqui para mais ou para menos, vamos ter um valor aqui variado também na base, no gate desse transistor, certo? Então, pessoal, como pela posição do transistor aqui e os valores de tensões aqui, a gente vai simbolizar o gate, o dreno e o S. Falar se tem significado de fonte, certo? Então vamos simbolizar. Por ser um transistor FET, temos essas letras configurando, identificando os seus terminais, tá? Gate, dreno e fonte, certo? Então, como eu falei, a gente não pode definir esse valor, porque esse valor altera em função dos valores de tensões aqui, os valores de carga, para mais ou para menos defeito. Esses valores podem variar. É importante você saber o valor de tensão ao medir em bom funcionamento e anotar nesses pontos, já que o projeto não mostra aqui. A gente usaríamos a física para calcular esse valor aqui, o que é bem mais difícil. Mas esses são os valores em condições normais para essa fonte, se você for medir em caso de alimentação em 110 volts. Para 220 volts temos valor de tensão, temos 220 nesse ponto, temos valor X aqui 279, digo, temos valor 279 nesse ponto, menos 0,6, esse 0,6 é o valor de queda de tensão exercida pelo diodo
em boas condições, o que diz que se você tiver um valor X de 160 medido com um multímetro digital, esse diodo pode estar em curto. E se ele estiver aberto, com certeza você vai ter também nesse ponto um valor bem menor, bem insignificante em função desse resistor C47K, e a sua fonte também não vai funcionar. Ok? Essa é uma atenção chave para o funcionamento do oscilador de chaveamento da fonte. Avaliando os valores de tensões de saída, nós temos 12 volts aqui. Para a gente ter 12 volts desse ponto aqui, a gente tem o valor X aqui. Podemos calcular dessa forma. Pessoal, o que eu quero falar aqui sobre fonte de meia onda. Observe a montagem da fonte secundária. Para a fonte de meia onda, a gente tem um valor de 40%, ou seja, temos 12 nesse ponto, vezes 0,4, 40%, que é igual a 4,8 vezes a raiz de 2 vezes 1,41 é igual a 6,78 volts aqui. Por quê? Eu teria 6,78 nesse ponto, em torno de 7 e 12 na saída. Simples, pessoal. Esse valor não se aplica para esse tipo de fonte, tá? Para a fonte chaveada, que tem uma frequência muito superior à frequência da rede, 60 Hz. Esse valor se aplica para fontes lineares com frequência de 60 Hz, ou que a situação aqui é bem diferente para fonte chaveada, tá? Valores bem mais altos, não levando em consideração esse valor para cálculo no caso do secundário da fonte, circuito secundário. Então se aplica apenas para fontes lineares, fontes simples de meia onda com apenas um diodo e um filtro. Então não aplicamos esse valor no secundário. Para a gente saber o valor nesse ponto D, basta apenas aplicar esse valor X sem já usar a física para calcular o valor em função da frequência da fonte. Temos apenas que aplicar esse valor 12 mais 0,6 é igual a 12,6, em média 13 volts nesse ponto, tá? Em função da queda do diodo até esse ponto, temos nesse ponto D 13 volts. O mesmo se aplica para esse ponto também. 5. Temos o valor aqui em média no ânodo de 5,6 volts. E a queda de tensão exercida pelo diodo retificador dessa fonte. Com essa pequena diferença de valores, você pode avaliar as condições do diodo retificador. Com o multímetro digital você vai encontrar essa diferença, certo? Com a fonte em carga ou não em carga, se é um valor estabilizado de acordo com a capacidade da carga, a tensão vai se manter estável nesse ponto. Então esse é o valor para esse ponto, e esse é o valor em condições normais. Você vai ter esses valores. Se caso a fonte não estiver funcionando, você vai ter apenas que medir os pontos, a ausência desses valores, e corrigir, tá?
A gente não vai calcular corrente, não há necessidade no circuito desse eletrônico, desse porte. Não há necessidade de calcular a corrente, usar a lei de ohms para calcular a corrente nesse ponto, entendeu? Esses valores são valores de projeto, é só a física que vai poder passar, mas tensões são baseadas no que eu passei aqui. Medições de tensões para fonte de alimentação, os pontos estratégicos, né, para você descobrir funcionamento da fonte e condições dos retificadores, e também avaliar possíveis defeitos. Em função de um defeito nessa fonte, vai haver uma variação de tensão, certo? Essas fontes com defeito muito acentuado, ela para de funcionar automaticamente. Então, fontes lineares ela ainda trabalha, mas fontes chaveadas, qualquer alteração considerável aqui nesses valores de resistor ou fuga entre transistores, entre dreno e fonte, ou vice-versa, aqui nesses pontos, coletor e emissor, vai haver uma parada dessa fonte. Ela não funciona com alteração, uma alteração grande nos componentes. Então é provável você encontrar essa fonte já parada em caso de um defeito dessa natureza. Um resistor desse aberto, um capacitor desse com fuga, você vai usar um capacímetro para medir os valores, conferir, medir valores de tensões desse ponto, sabendo que a tensão, pessoal, ela percorre apenas num sentido, em circuito transistorizado. Observe, temos o valor X no ponto B, esse é o resistor de polarização da fonte. Essa tensão vai seguir esse ponto. Vamos ter o mesmo valor no emissor desse transistor. É um transistor PNP. Observe o sentido da setinha do emissor. Esse ponto é positivo, ao contrário desse transistor aqui, que é um NPN. Esse ponto é positivo. O sentido da tensão ele vai vir R510, que está polarizando esse ponto. Mas você pode ter também outra tensão nesse ponto. No Q3 tem uma tensão nesse ponto. Nesse sentido, para esse é sentido diodo diretamente polarizado. A tensão nesse ponto também vai vir para o coletor, polarizando esse transistor. O que quer dizer que uma ausência de tensão nesse ponto não quer dizer não quer dizer uma presença de tensão nesse ponto, não quer dizer que esse transistor esteja bom. Ele pode estar aberto da mesma forma que bom, e pode ter uma tensão presente nesse ponto em função dessa polarização, certo? Então você vai encontrar fonte parada, vai medir uma tensão aqui, você vai encontrar, e não quer dizer que esse transistor está bom. Você tem por obrigação de tirar ele e medir. Se estiver aberto esse ponto, essa junção desse ponto emissor para a base, vai manter uma tensão nesse ponto. E por outro lado, pessoal, também, se esse resistor R5 estiver aberto, vai existir uma tensão nesse ponto e a fonte vai estar parada também. Observe a posição da tensão, vai ter uma tensão X nesse ponto. Mas no caso do resistor R5 aberto, você vai ter uma tensão, vamos supor, de aqui 40 volts, e você vai ter uma tensão de 39,4 volts em função da queda do emissor para a base em condições normais do transistor. E você já vai avaliar que o seu transistor pode estar bom, mas esse resistor pode estar aberto. Então, estando o transistor bom, resistor em boas condições, esse valor não vai ser de 49,6, ele pode estar em torno de 40, exatamente o valor X desse ponto. É a física quem vai dizer, mas só para em função das posições de base e emissor, temos a tensão via base emissor do Q3, certo? Nesse ponto, polarizando o coletor do Q2. Nesse ponto você vai ter 0 volts, está ligado ao ponto menos da fonte. Mas você vai ter uma tensão nesse ponto. Essa tensão é determinada por a frequência desse circuito aqui. São valores mínimos. Você vai encontrar um valor muito baixo nesse ponto, certo? Próximo a 0 volts, apesar de não estar ligado a mais, em função de não haver condução nesse ponto aqui. Observe que o acoplador óptico não conduz tensão pelo emissor, então você não vai ter tensão. Você não vai ter tensão nesse ponto, não conduz tensão.
Do coletor para a base não conduz, desse ponto aqui também não conduz tensão, né? Apenas a corrente em micro amperes no funcionamento do transistor. Nesse ponto, nesse sentido, não conduz. Olha a posição do diodo aqui invertida, não conduz tensão por esse ponto via esse R22, tá? No ponto do terminal S do transistor FET também não temos tensão positiva, temos tensãozinha de oscilação nesse ponto, então uma tensão mínima nesse ponto. O que você pode encontrar uma tensão maior aqui, uma tensão próxima ao valor da fonte, você pode concluir que esse transistor aqui esteja em curto, ok? Esses valores de queda de tensão 0,6 deve ser aplicada para qualquer diodo. Esse transistor aqui, esse diodo de silício da fonte, como também esses diodos aqui, o N4148, certo? Transistores de silício, ok? Tem essa queda de tensão. Então, esse é o conceito sobre medições de tensões para avaliar as condições dessa fonte. Se você não gosta de medir essas tensões, você vai ter mais trabalho e tá tirando esses transistores de circuito para testar. Vai ter mais tempo, e com a medição de tensão você pode concluir defeito. Avaliando dessa forma, você tem que conhecer bem os componentes, o funcionamento, para poder aplicar medição de tensão e ter um diagnóstico através das medições de tensão. Você tem que avaliar, saber medir transistores, saber o sentido da tensão para base, coletor e emissor, como eu já passei no vídeo anterior. E nesse ponto é o ponto mais simples, nós não temos muito o que falar, porque temos apenas diodos, certo? O seu LED não está acendendo, não temos tensão, mas há um aquecimento do chaveador em condições normais, mas não temos tensão de saída. Você vai medir tensão, não temos. Você vai concluir apenas dois fatores: o seu diodo de retificador está aberto ou deu pau. Esse cara aqui, que é o bobina secundário, pode estar aberta também, certo? O mesmo acontece para esse ponto aqui, né? Temos esse resistor de 1 watts aqui ligado para o ponto GND, né? Ele mantém essa tensão estável em 5 volts, ele tem uma função de equilibrar a tensão. Esses são divisores de tensões para manter esse valor de amortecendo esse valor para 5. Em uma alteração desse resistor aqui, essa fonte pode alterar para mais, pode não ser uma tensão estabilizada, regulada com circuitos integrados ou transistor. Esses são os amortecedores da fonte, ele mantém essa tensão estável, como pode haver uma alteração também nessa tensão em função desses valores abrindo, mas sempre um valor um pouco a mais. As espiras do secundário dessa fonte já é projetada para trabalhar com a tensão aproximadamente de 12 volts, então você não vai ter muita diferença. Então é uma fonte de fácil conserto se você medir essas tensões aqui, mas é bem complicada com relação a uma fonte linear. Então, passando para o circuito de fonte linear transistorizada, vamos fazer uma avaliação também da fonte linear. Então, pessoal, temos aqui uma fonte linear estabilizada, transistorizada e de uma ótima qualidade, uma capacidade corrente. Temos um valor de 10 amperes. Observe o transformador. Cada transistor 2N3055, em média, ele trabalha com a capacidade de 5 amperes. Observe a configuração aqui em paralelo, o que caracteriza essa fonte para uma fonte de 10 amperes de corrente, tá? Esse é um projeto válido também, se você precisar montar, tá? Simples de montar,
Basta apenas conhecer os componentes. Mas, como eu falei, por ser uma fonte linear transistorizada, olha o valor do capacitor que você tem aqui na saída, 2200 microfarad, bem superior ao nosso filtro da fonte chaveada. Mas em compensação, olha o valor do capacitor de entrada, 4700 microfarad. Se essa fonte não fosse uma fonte transistorizada, teríamos que ter dois capacitores desse aqui ou mais para poder dar uma boa qualidade de tensão na saída dessa fonte. Seria dois, em torno de 10.000 microfarad, em torno de 1.000 para cada ampere da fonte, para ter uma boa filtragem aqui nesse ponto. Então nós temos fonte de 15 mais 15, diz que esse transformador tem 15 desse ponto, o center tape, tomada central para esse ponto, e tem mais 15 desse ponto. Essa fonte na verdade é uma fonte, um transformador com espiras em valor de 30 volts, derivado no ponto 15 volts, a tomada central. Então se você fizer uma ponte, esquecer esse ponto, fizer uma ponte do ponto, desse ponto e desse ponto, você vai ter uma tensão de 30 volts na saída, mas uma fonte de 15 mais 15 aqui. Então o que? Temos 15 volts aqui já, uma fonte de, mas temos o valor X aqui. Vamos aplicar esse valor. A fonte é um valor de 15, aplicando o conceito que eu passei, certo? Vamos tirar isso aqui. Então temos 15 vezes 0,9. Observe, pessoal, a configuração que nós temos aqui é uma configuração de vocês estão vendo, observe aqui. Vamos para esse tipo de fonte, nós temos o valor de 0,4, 40%. Observe a configuração aqui. Então temos 15 mais 15, mas observe, então nós devemos fazer dessa forma. Observe a configuração, certo? Então temos, como eu falei, o secundário é 30 volts. Observe a tomada central, onde está. É uma fonte de onda completa, mas os dois diodos, como eu falei, por estar nesses pontos aqui, estão recebendo 30 volts e não 15, ok? Mas ele está recebendo 15 medido com relação a esse ponto. Se medir com relação a esse ponto, esse aqui no primário, secundário, transformador, você vai ter uma tensão de 15. Se medir desse ponto com esse, você vai ter uma tensão de 15 volts. Deve ser observado esse detalhe numa fonte de onda completa com apenas dois diodos, que mudaria se fosse uma ponte de diodos. Então nós não podemos mais aplicar o valor de 0,9, certo? Mas não podemos considerar também a fonte como uma fonte de 15 volts, mas sim de 30, porque os diodos estão recebendo 30 volts. Então temos que mudar esse conceito aqui. Então 30 vezes 0,4, que eu falei, 0,4, que é igual a 12. Essa é a tensão que você vai ter sem filtro na saída. Temos 12 volts, certo? Vamos aplicar a raiz de 2 por ser um circuito monofásico. Mesmo sendo de onda completa, não se aplica 0,9 só para diodos em ponto. Então vezes 1,41, que é igual a 16,9 volts, em torno de 17 volts aqui a gente vai ter, depois de filtrado, certo? Vamos ter 17 volts, fechando em 18, arredondando.
Já sabemos o valor de 18 volts. Essa fonte é uma fonte de 12. Então temos 12 volts na saída. Pessoal, essa é uma fonte simples de você não tem muito o que falar sobre essa fonte, mas sabendo testar os transistores, você vai avaliar os valores nos pontos de tensão. Nós temos o valor de em torno de 17,5 volts aqui. Também temos a polarização desse com o mesmo valor. Nesse ponto, polarização do coletor dos dois N está basicamente igual. Nós temos FR aqui, que é um resistor fusível, proteção do transistor em caso de curto. Esse ponto também é um FR. Esses são transistores medidos. Já com a medição de tensão você já pode avaliar se esse resistor está aberto. Temos o valor da fonte aqui nesse ponto do tipo 41, 18 volts. Temos aqui é um BD, ok? Tem um BD também, o valor de 18 volts, são transistores NPN. Temos um R aqui 330 ohms, esse é o valor que eu dei para a tensão aqui, mesmo sem estar olhando o valor do diodo aqui, o valor do diodo Zenith é 18 volts, então temos o valor de 18 volts aqui também. volts, um R de 330 ohms aqui, 1 watts. Esse Zen aqui ele tem a função de manter estável a tensão da fonte, tensão de saída. Por isso ele está ligado dessa forma, para manter essa tensão estável em 18 também, ok? Tem esse resistor aqui, um limitador de tensão e corrente, para poder variar o ajuste aqui através desse trim-pot de ajuste da fonte, a regulagem de tensão de saída. Você pode variar em condições normais essa tensão e fazer um ajuste fino aqui na saída, certo? Temos o LED em condições normais, temos o diodo regulador de limitador de corrente para esse LED e nada mais, uma fonte simples. Já sabemos os valores. Se você não encontrar esses valores de tensões aqui, há uma queda de tensão aqui no nosso R, mas essa tensão entre eu calculei 18 volts aqui, mesmo sabendo o valor de tensão dessa fonte. Eu baixei apenas o diagrama dessa fonte sem mesmo ter valores de tensões, mas entre 18 a 19 volts em uma fraçãozinha, não temos muito mais que isso aqui. Então esses são os valores calculado que eu passei de acordo com as condições do nosso diodo aqui e o valor de tensão entre esse ponto e esse, que é 30 volts e 15 com relação ao centro, que é o ponto neutro da fonte, que é o 0 volt. Então a condição de saída de sentido de tensão, né, nesse ponto de corrente, sentido de tensão ajuste, varia no momento que você atua esse trim-pot aqui. E essa tensão de 18 volts ela vai via vamos ter uma tensão X aqui, de acordo com o valor de 1K aqui, variando para mais ou para menos. Uma tensão de X, um valor
menos máximo 18 nesse ponto, indo em direção ao emissor com uma queda de 0,6, digamos que assim, nas condições de 18 volts aqui, vamos simular uma tensão aqui de 18, 17 volts. Não sabemos o valor de tensão da saída ainda com esse valor de tensão no ponto. Deve ser um valor X. Não sabemos. O projetista quem sabe, usando a física, ele vai saber mais ou menos quanto tem aqui. Então temos 17 volts na base. Vamos ter nesse ponto um valor de tensão de 16,4. Vamos ter uma tensão nesse ponto de 15,8. Vamos, pessoal, observe, 17, 16,4, diferença de 0,6 entre a junção base e emissor. 16,4, desse ponto a esse temos o valor de queda de tensão de 0,6, 15,8. Nesse ponto já podemos avaliar até o valor de tensão nesse ponto dessa forma. Vai ser de 14, 15,2. A fonte está ajustada em 15,2, mas observe que fazendo esse raciocínio aqui que a gente fez, calculando, a gente pode reduzir esse valor. Então temos como saber qual seria o valor real de base aqui. A gente pode calcular, definir já. Observe, então temos 12 na saída, certo? Então vamos fazer uma multiplicação usando a calculadora. 12 vezes a queda desse Q2 entre base e emissor vezes 0,6 vezes a queda de tensão de base emissor do tipo 41 Q3 vezes 0, erramos aqui, tá? Só vamos corrigir, 12 mais 0,6 de 2N, 12, tirar isso aqui, 12 mais 0,6 do 2N, certo? Mais 0,6 do TIP e mais 0,6 do BD, que 4 é igual 13,8 volts. E podemos concluir, pessoal, em condições normais, podemos escolher isso aqui, condições normais, aqui a gente vai ter esses valores de tensões aqui. Pode variar no momento que você está atuando o tripote, para mais ou para menos. Não pode ultrapassar o valor de 18 volts aqui, o valor do Zen. Então temos o valor em condições normais ajustada. Quando você fazer o ajuste fino nessa fonte, você vai ter nesse ponto 12,6. Você vai ter o valor de, nesse ponto, 13, 12,6 mais 6, 13,2. Você vai ter o valor de 13,8 nesse ponto. E dessa forma você vai ter o valor exato na saída
e 12 volts. Se você fizer o ajuste fino dessa forma, então 13 com a queda do BD135 temos 13,2, com a queda do TIP 41 temos 12,6 e com a queda do 2N temos 12 estável aqui na saída em condições normais. Essa tensão pode variar para mais ou para menos quando você fizer uso do trim-pot aqui, mas em condições normais com o multímetro aplicando esse valor na base, tendo o valor de 13,8 na base, você vai ter um valor de 12 volts na saída. Esses são os valores para a avaliação da fonte em condições normais. Em outros casos, a ausência dessa tensão aqui se dá por uma dessas junção aqui aberta, base e emissor. Não temos condição de tensão nesse sentido de coletor para base, mas nesse sentido em cascata, esse sentido se chama configuração em cascata aqui, mesmo tendo dois transistores em paralelo, mas nesse sentido até isso aqui. Então temos o sentido da tensão via base emissor, via base emissor, via base emissor e saída, somando com a corrente de saída que temos amplificando pelos transistores para a função principal de mandar um sinal de tensão já amplificado para a base do Q1 e o Q2. Então esses são os conceitos de tensão, as medições de tensões e a avaliação de defeito para fonte linear transistorizada, ok? Então, finalizando aqui sobre fontes, no próximo vídeo a gente vai dar introdução a comandos, estudo de diagramas, máquinas e dar uma sequência mais aprofundada sobre comando. Aqui foi só conhecimento básico sobre eletrônica e eletricidade básica. Espero que você tenha aproveitado bem os vídeos, revise, estude mais sobre eletricidade básica. Isso vai dar mais capacidade para você estudar comandos, ok? Então até o próximo vídeo aí, clica aí, dá um joinha, assina o canal. Até lá, tchau.